Então, né, a gente tem então essas três formas de operar que eu já falei a primeira, né, que é desatenta e automatizada, né. E aí vai surgir então os meios hábeis, que é para ajudar a nos retirar dessa condição de fragilidade. Aí isso vai aparecer como a teoria da cartolina eventualmente, né? Que é tipo assim, que você tem uma cartolina, aí você enrola ela, né? Aí quando você abre, o que ela faz? Ela segue enrolando. Aí o que você faz para poder arrumar aquilo? Você enrola pro contrário. Aí quando você abre de novo, aí aquilo fica aberto, né? Aí, então, a gente enrolar a cartolina por um lado significa a mente operando a partir do automatismo da desatenção. Aí, então, para poder arrumar aquilo, o que a gente faz? A gente dobra para o contrário. Então, a gente vai praticar atenção e disciplina, ou atenção e intencionalidade. Aí, então, vai surgir as diversas práticas focadas nesse tema, assim, sabe? De disciplina, de intencionalidade. E isso a nível de corpo, a nível de fala, de energia, de respiração e a nível de mente. Isso as práticas de meditação, mas isso não é exclusivo da meditação, né? Existem outras práticas também que te levam para uma condição parecida de disciplina, né? De intencionalidade, né? Em termos de prática que não é propriamente uma meditação formal, né? A gente tem, por exemplo, as práticas de yoga. Nas práticas de yoga, o que você vai fazer? Você vai fazer movimentos intencionais, precisos, específicos, e você vai sustentar uma postura. Aí depois tem as posturas de transição que você faz, então tem toda uma sequência que você faz. E tudo intencional. Então você tem uma intencionalidade a nível de corpo. Você tem uma presença a nível de corpo. Presença no sentido, não no sentido mais elevado que tem eventualmente no budismo, né? Mas uma presença no sentido de estar ali, você está vendo, né? Você tá no momento, você mexe, você estica o braço com a atenção em esticar o braço. Você abaixa com a intenção de abaixar, você sobe com a intenção de subir. Então tem essa intencionalidade nos movimentos. E paralelamente a isso, você olha para a respiração. Então você não respira de qualquer jeito. Aí você, quando você faz movimentos ascendentes, você inspira. Quando você faz movimentos descendentes, você expira. Aí você tem os tipos de respiração: respiração baixa, média, alta e completa. Aí também, eventualmente, tem os tempos de respiração que você faz: em tempo de inspiração, tempo de contenção, tempo de expiração e tempo de contenção com os pulmões vazios. Então, tudo isso em yoga. E também tem as visualizações que você faz, né? Aí, enquanto você faz determinada postura, você pode, por exemplo, imaginar aquele músculo com uma determinada cor, né? E aí ele vai relaxando e você vai aumentando a flexibilidade ali, né? Então você vai encontrar algumas diferentes visualizações, né? Mas isso também não é só em yoga, por exemplo, artes marciais também. Artes marciais, tipo assim, você tem que estar com uma atenção aguçada, seus movimentos têm que ser precisos, sabe? A sua energia tem que estar presente e sua mente ela não pode ficar saltitando para lá e para cá. A sua mente ela é uma mente concentrada no sentido de sustentar o ambiente da luta, por exemplo. Então a sua mente ela não sai do ambiente da luta, porque se ela sair, aí você já era assim, você vai ser massacrado. Então existe essa concentração a nível de mente, existe uma energia sustentada que vem dessa visualização mental e existem os movimentos precisos que você vai ter que fazer com o corpo, né? Aí os artistas também são um pouco parecidos, assim, né? Mas eu acho que isso já entraria um pouco numa outra categoria. Mas acho que também dá um pouco para entrar aqui, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer um show, você é uma cantora, né? Aí, quando você está no show, você vai sustentar uma paisagem mental do show. Então existe o show, você está no show, então você é artista, então você sustenta aquela paisagem. Aí, a partir da sustentação dessa paisagem, você canta. Aí quando você canta, o que é o cantar? O cantar é uma energia direcionada, é uma respiração controlada também. Então, tipo assim, quando você está falando ou cantando, você não está respirando de qualquer jeito. E sem falar também que a forma como você se expressa, que ele traz uma emoção, uma energia. Então você tem um direcionamento da energia. E aí, naturalmente, você tem determinados gestos. Em determinados tipos de show, você vai ter uma coisa mais leve, calma. Em outros, você vai ter coreografias. E as pessoas dançam e fazem tudo assim, sabe? Aqui eu estou apontando para outras atividades que têm efeitos semelhantes, né? No sentido de construir uma mente mais presente e disciplinada, e intencional, né? Então essa é uma habilidade que é super útil para a vida prática, assim. Você ter uma mente disciplinada é útil. Você conseguir botar sua atenção no lugar, direcionar a sua energia e fazer o que tem que fazer, né? É como se nós fôssemos uma carruagem e corpo, energia e mente fossem três cavalos. Quando você está operando no modo desatento e automatizado, é como se cada cavalo fosse para um lado.
Aí o seu corpo está fazendo uma coisa, a sua mente está em outro lugar e sua energia fica dançando entre um lugar e outro. Agora, quando você está com uma mente disciplinada, intencional, todos os cavalos eles seguem na mesma direção, assim. Aí você flui melhor, né? Aí nas práticas de meditação formal mesmo, né? Aí você vai encontrar várias práticas, várias instruções que levam a gente para essa condição. Aí, por exemplo, aquilo que nós vamos chamar de shamatha impura ou shamatha com foco. Aí o que você vai fazer? Você vai, a nível de corpo, você vai parar o corpo. Você não vai mexer o corpo, você vai parar o corpo. Então você vai ter que ter a disciplina de não ficar se movendo. Aí você vai direcionar a nível de mente a sua atenção para algum ponto específico, que pode ser, por exemplo, a respiração. Aí você vai ter corpo e mente unifocados com a respiração, com a energia. Mas isso pode ser outra coisa também, pode ser qualquer uma imagem mental, assim. Aí tem as práticas de visualização, né? Você visualiza uma esfera branca luminosa no topo da sua cabeça. À medida que você inspira, essa imagem ganha clareza. E à medida que você expira, essa imagem começa a penetrar o seu corpo e ir relaxando o seu corpo, purificando o seu corpo, pacificando o seu corpo. Aí, de novo, você tem mente, a visualização, unifocadas com a expiração, e aquilo altera a sua experiência de corpo, a nível eventualmente de te curar de doenças. Aí ou então você visualiza um mantra. Aí você para o seu corpo, aí você pega o seu malazinho, um japamala assim, e você fica lá. Uma rombeza guru pema siddham, uma rombeza guru pema siddham, uma rombeza guru pema siddham, uma rombeza guru pema siddham. Aí enquanto você fala, aquilo é um jeito condicionado da sua respiração operar. Aquilo produz uma energia. Aí a nível de corpo, você está ali parado fazendo o seu mala. E a nível de mente, se você tem algum nível de compreensão do significado amplo que aquilo traz, mesmo que não seja próprio uma compreensão cognitiva, mas apenas uma visão, uma clareza com o que significa aquilo, a sua mente está unifocada com essa visão. Então você vai ter todas as práticas de visualização de deidade, de recitação de mantra, elas são nessa categoria, sabe? De cultivar uma mente atenta, intencional, disciplinada. Aí tem eventualmente, tem até inclusive aquelas danças dos lamas tibetanos, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver aquilo. Aquilo é assim, sabe? São os tibetanos lá, eles fazem danças com movimentos precisos, assim. Tudo calculado minimamente, aquele tem uma intencionalidade a nível de corpo e tem uma atenção que sustenta aquela atividade. Então a gente vai encontrar muitas diferentes instruções de prática que daí vocês podem ir aprendendo a desenvolver esse olhar que entende. Tipo assim, olha, esse tipo de prática, ela me leva para que estado interno? Aí vocês vão ver, essa daqui me leva para um estado de atenção e disciplina, de intencionalidade. Mas aí o que acontece? Quando a gente fica muito assim, por exemplo, nas práticas de meditação formal, né, e você senta em reto e se mantém a atenção unifocada na respiração, aí de repente a sua energia ela se manifesta não mais condicionada aos sentidos físicos, ao que você gosta, ao que você não gosta. Surge uma energia de bem-estar natural, um pouco autônomo, assim. Não é totalmente autônomo porque está vinculado a uma condição mental específica de disciplina, né? Mas é autônomo com relação aos vários estímulos que você tem externamente. Aí então você fica ali. Mas o que acontece? Existe um esforço naquilo. Você sente que você está fazendo esforço. E não só você está fazendo esforço, como inevitavelmente de vez em quando você escorrega da disciplina. As coisas giram, alguma coisa acontece e você não consegue mais sustentar aquilo. Aí você se vê fazendo esforço para sustentar uma coisa que nem sempre é sustentável. E aí, de repente você está andando duro assim. Não, eu tenho que ter um pensamento focado, eu tenho que ter uma energia direita, eu tenho que andar reto. Aí de repente você está andando assim, que nem um robô assim já agora. Então vai surgir uma sensação de esforço, de tensão. Aí então, o que é isso? Isso acontece na teoria da cartolina é assim. A gente dobrou a cartolina para um lado, aí agora a gente dobrou para o outro, aí em vez de abrir a gente deixou dobrado. Aí agora quando a gente abre de novo não resolveu nada. Então, tipo assim, a disciplina, quando abusada, ela é tipo um remédio, tem um efeito colateral. Passou da dose, aquilo vira um problema. Eu estava comentando a questão da dança tibetana, né? Pois nós tivemos há pouquinho no Caminho do Meio, ali e também no Mandalay, no Sukhavati, os monges tibetanos em que eles têm aquelas práticas da mandala de areia, que me parece que
É bem essa disciplina de É, derramar areia no, grão por e grão, também pensa. dos cânticos deles, que eles conseguem aquela voz grave a partir de um processo bem focado em concentração, né? É, é isso. Tem uns exercícios também que, tipo assim, que de intencionalidade, da respiração, que eu acho maravilhoso, assim, para regulação emocional, que é muito útil. Que é, por exemplo, que você conta os tempos de inspiração, conta o tempo de contenção, conta o tempo de expiração. Aí tem os diferentes ritmos. Por exemplo, um ritmo comum é 1010. O que significa isso, né? É tipo, você fica 4 segundos inspirando, aí você não contém a respiração. Aí você fica 4 segundos expirando, aí você não contém a respiração. São 4 fases da respiração, né? Inspiração, contenção cheia, expiração, contenção vazio. Aí esse ritmo, que é 1010, é isso, tempos iguais para inspiração, tempo igual para expiração. Aí vocês vão encontrar estudos científicos que vão associar determinados ritmos respiratórios a determinados estados emocionais. Então, se você pratica determinados tipos de ritmos respiratórios, aquilo te leva a determinados estados emocionais. Por exemplo, se você está um pouco agitado e quer se acalmar, é melhor você dar ênfase, ou seja, dar mais tempo nas expirações e nas contenções sem ar, um pulmão vazio. É tipo 4 segundos inspirando, 8 segundos expirando. Aquilo é uma forma de você acalmar um pouco a mente, o corpo e a energia. Aí você vai ter exercícios, por exemplo, para você ficar mais equilibrado. O ritmo quadrático, que é tempos iguais para todas as fases. Aí você inspira por 4 segundos, contém por 4 segundos, expira por 4 segundos e contém por mais 4 segundos. Mas tudo isso é o que? É disciplina, é intencionalidade na respiração e regulação emocional. Aí esse tipo de ritmo respiratório vai te levar a um estado emocional mais de estabilidade, de equanimidade, um centramento assim. Você fica mais estável assim. Então se você estiver um pouco nervoso, desregulado emocionalmente, você pratica esse tipo de respiração e aquilo tem um efeito emocional assim, que mexe com sua energia. Aí vocês podem depois brincar de pesquisar isso, assim, vocês vão encontrar os vários ritmos respiratórios para vocês irem acompanhando. Né? Então a gente chega nesse momento assim que a disciplina é demais, sabe? Então a gente não quer mais ficar rígido. E eventualmente tem gente que nem quer nem um pouco a disciplina, já quer ir uma coisa aberta, assim, sabe? Esse negócio de ser reto, de rir, de fazer as coisas direito, isso aí eu fora. Eu já tô fazendo coisa o tempo todo. Eu não preciso de mais uma coisa para eu fazer. Para mim deu. Eu não quero uma tarefa nova. Não, por favor, vamos se respeitar. Então, a meditação ela surge como essa condição assim de descanso, de nada a fazer, de uma abertura que tudo acolhe. Então, de repente, eu não estou mais selecionando se uma experiência positiva ou uma experiência negativa. Eu não estou mais querendo ficar de um jeito e evitar estar de outro jeito. Eu não quero fazer uma coisa, eu não quero me meter num fluxo específico em detrimento de outro. Não. Eu só quero repousar nessa abertura que vê com clareza as coisas e que tudo acolhe. E aí, então, essa é uma prática de meditação, assim, sabe? A gente solta o esforço e a gente simplesmente repousa. Então, aí a nível externo, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode ficar parado. Só que a diferença é que a gente não está parado como uma disciplina. A paisagem interna muda, que é mais ou menos assim: olha, eu não estou ficando parado, eu estou descansando de ter que me mover. Eu estou descansando da escravidão de ter que ficar se mexendo. Então você fica nessa abertura, assim, sabe? A experiência de corpo que surgir, eu acolho. E eu não preciso responder a ela. Não preciso. Eu sou livre. Que isso? Vamos me respeitar. Não vai ser uma coceira que vai me mexer, não. Não vai ser um pernão. Os pernilongos são graves, né? Esses a gente, a gente espanta, né? Não, não é assim também. Nem o pernilongo. Pernilongo também. A gente, não, deixa o pernilongo. Maravilha, olha só que maravilha. Quanto tempo ele não está procurando um pouco de alimento? Agora eu tenho a oportunidade de alimentar ele um pouquinho. E a custo de quê? De uma picadinha, não é nada. Eu fico aqui, acolho essa experiência. Aí surgem os pensamentos todos. A gente não está pensando em visualizar uma coisa, sustentar uma coisa específica. A gente está simplesmente aberto, tipo assim, qualquer pensamento que surgir não é comigo. Não é que eu estou ignorando, tipo assim, não é que eu tô obtuso. Não, eu tô vendo, mas eu não vou me envolver. Não vou. Eu já estou o tempo todo sendo demandado por pensamentos, por ideias. Agora eu descanso. Aí se a mente quiser tagarelar, deixa ela tagarelar. Eu repouso no silêncio que tudo acolhe.
Aí a mesma coisa a respiração. Eu não vou controlar a respiração. Deixa o corpo respirar. O corpo sabe respirar. Como é que é isso? Não. Então se eu estiver inspirando curto, é curto. Se é longo, é longo. Eu vejo e acolho a experiência. Então, essas são as práticas de atenção e abertura, que leva a uma espontaneidade. As coisas se manifestam como se manifestam e a mente ampla, livre, contempla, vê e acolhe. Então, esse é um outro tipo de prática, assim. E, de novo, isso não é exclusividade da meditação, por incrível que pareça. Por exemplo, existem danças que são as danças espontâneas, né? Que é um pouco assim. Aparece uma música e o corpo das pessoas se manifestam assim, sabe? Elas simplesmente fluem e se manifestam assim, sabe? Aí você vai ter alguns arqueiros também que são maravilhosos, porque eles não pensam para poder atirar, né? Eles simplesmente vão lá e aí tem até essa instrução, sabe? Você não acerta o alvo porque você pensa antes. Se você só puxasse e soltasse, você acertava. Então vai ter esses tipos de operação, assim, sabe? Eventualmente, você vê, essa é mais uma forma de operar da mente, que também não é sustentável. Porque o que acontece? Eventualmente a gente se coloca nessa condição de abertura, acolhedora, e daqui a pouco essa atenção aberta vai escorregando devagarzinho de novo para uma desatenção automatizada. Aí quando a gente viu, a gente está lá de novo automatizado, achando que estava praticando, se achando, né? Mas está lá, e de repente fala, olha eu aqui de novo cheio de vícios, sendo arrastado para lá e para cá pelas coisas, pelas circunstâncias, ainda me achando praticantão. Aí assim, a gente escorregou. Aí o que a gente faz? A gente volta humildemente para a disciplina. Mas a gente vai experimentando inevitavelmente esse aspecto cíclico de automatismo e desatenção para disciplina e atenção, para atenção e abertura. Mas a gente vai vendo o seguinte, que à medida que a gente vai passeando por esse ciclo, de novo, essas operações são formas de manifestações da mente operar. A nossa prática mesmo, que é a nossa meditação mesmo, é aquilo que está além das formas operativas. Então a gente vai cultivando essa abertura que está além da abertura, sabe? Essa abertura que está além de automatismo, de disciplina e da própria abertura. Quando a mente, isso está no Satipatthana, assim, né? Que é um texto do Buda, né? O ensinamento do Buda. Que, tipo assim, aí quando a mente está distraída e desatenta, a gente contempla. Isso é a mente distraída e desatenta. Aí quando a mente está disciplinada e atenta, a gente diz, essa é a mente disciplinada e atenta. Aí quando a mente está atenta e aberta e espontânea, a gente diz, essa é a mente aberta e espontânea. Mas aí existe aquilo que está além de tudo isso. Quando nós nos vemos indisciplinados e no automatismo, a gente não vai se enganar achando que nós somos indisciplinados e tontos. Não, a gente não é isso. Aquilo é uma forma específica de operar. Aí quando a gente estiver reto, disciplinado, whole, a gente também não vai se confundir com isso, porque aquilo é uma forma da mente operar. E quando a gente estiver relaxado, presente, amplo, a gente também não vai se confundir com isso. Aí tem essa história, né, do Shagdu Rinpoche, que é o mestre do meu professor, do Lamapada Santa, né? Todo mundo aqui conhece, eu imagino, né? Que perguntaram para ele, né, quantas horas você medita por dia? Aí ele respondeu, 24 horas por dia. Aí quando você escuta isso, a gente é convidado a contemplar que meditação talvez não seja aquilo que a gente pensa, né? Aí como que ele consegue meditar 24 horas por dia? Porque a meditação que ele está fazendo é essa que a gente definiu ali, sabe? É uma meditação que está além de postura de corpo, está além de configuração e energia e está além de referenciais internos. Então aquilo atravessa a vigília, o sono e também a morte. Vamos deixar assim, né? Então, quando vocês verem as diferentes instruções de meditação, aí você já tem esses referenciais, assim, sabe? Olha, então esse tipo de instrução é para eu cultivar um estado de disciplina e atenção. Esse tipo de instrução é para eu cultivar um estado de atenção e abertura. E esse tipo de instrução é aquilo que aponta para além, para aquilo que está além de disciplina e abertura e de automatismo. Aí você consegue ter uma forma de categorizar as classes, de você classificar os ensinamentos e as instruções. Aí assim a gente vai navegando assim pela riqueza extraordinária que são as várias instruções e a gente vai colhendo os benefícios daquilo tudo, sabe? Então a gente tem entretenimento, pessoal. A gente pode se divertir assim com as diferentes práticas, são muitas. Aí quando você achar que deu de uma, tem outras. E assim a gente vai se mantendo entretido, né, na grande assembleia dos ensinamentos do Buda, né, ou dos ensinamentos que levam à lucidez e à clareza, né? É, você fala desses três estados, né? Que é o desatento,
é aquele que é mais disciplinado, atento e disciplinado, e o outro que é atento, mas aberto. E aí a gente fica passeando nesses estados, né? Mas qual que seria, quando a gente percebe isso, o que que a gente pode lembrar, sabe? Para poder ir além desses estados. Essa é uma pergunta um pouco sem saída, né? Porque, tipo assim, quando a gente diz o que, que a gente faz, aí quem seria a gente que quer fazer, né? Então é por isso que nesse ponto, assim, é o ponto em que a gente de novo esbarra naquilo que é o aspecto devocional, né? O devocional no sentido assim, sabe? De que a gente vai ter que desenvolver essa confiança naquilo que está além de nós mesmos. Que é inseparável de nós mesmos. A gente não precisa construir como um ser, como alguma coisa, né? Mas eu acho que, tipo assim, que uma boa forma de uma boa coisa, se a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente lembra disso. Que é assim, agora eu me manifesto assim, mas o céu segue presente. E isso, e a forma como eu me manifesto agora vai mudar. Então assim, a gente vai desenvolvendo essa confiança, assim, sabe, naquilo que não somos nós, mas que também não deixa de ser a gente. Eu acho muito interessante que é só nesses ambientes contemplativos assim que essas coisas esquisitas vão sendo ditas, né? Se não é paradoxal, não é verdadeiro. Tem uns mestres que vão dizer isso, assim, sabe? Então a gente é obrigado a fazer essas coisas. Tipo assim, você se identifica com aquilo que não é você, mas que também não deixa de ser você. Aí pronto, você já não sabe mais o que fazer com isso, né? Mas é assim. Não tem como dizer diferente. É assim. É porque quando o Lama às vezes fala, né, para a gente olhar para as coisas com essa surpresa e falar, uau, olha, né? Que está se apresentando e tal. E aí você traz essa parte da abertura. Eu tinha, acho que no fundo, uma visão de que esse seria o melhor, É. entre Mas é, aspas, sabe? por exemplo, o Lama está estudando agora um sutra chamado Sutra do Lótus, né? Aí lá ele conta essa analogia, né? Que é de um pai, né? Que vê os filhos entrando numa casa que começa a pegar fogo. Daí eles falam para os filhos: olha, a casa está em chamas, saiam daí. Aí os filhos são um pouco desinteressados, continuam brincando. Daí o pai vai e fala: não, mas ó, vejam só. Lá fora tem umas carruagens maravilhosas, cheias de joias, com vários animais. Se vocês forem lá, eu deixo vocês brincar com ela. Aí a molecada, oh, sim. Aí eles saem da casa em chamas. Aí quando eles saem da casa em chamas, aí o pai fala, ufa, se salvaram, né? Aí os meninos viram pra ele e falam, e aí, cadê nossas carroças? Aí o pai fala, bom, então tá bom. Aí o pai era muito rico, ele vai dar as carroças. Não, tá aqui a carroça que eu prometi, vocês vão brincar com elas. As nossas carroças é isso, sabe? São a mente disciplinada, é a mente aberta, são os veículos que a gente vai utilizar para poder navegar pela vida, né? Mas o ponto central é a gente sair da casa em chamas, que é aquela condição disciplinada, vulnerável, frágil, né? Aí uma vez que a gente sai daquela condição mais aflita, a gente entra nesses veículos. Mas que são veículos? Bom, então é uma alegria fazer esses encontros com vocês e compartilhar esses olhares, assim, essas contemplações, né? E aí, assim, todas as coisas que eu vou dizendo aqui, elas são frutos de contemplações que eu vou fazendo e que eu vou compartilhando com vocês. E eu convido vocês a fazerem também, sabe? Não é como se eu estivesse trazendo verdades aqui. Não, eu estou trazendo, tipo assim, coisas que eu ouvi e coisas que eu contemplei. E aí a tarefa nossa é fazer a mesma coisa. Aí o Lama ele vai trazer esse mapinha pra gente, sabe? Que é o pensar, contemplar e repousar. Aí aqui a gente pensou junto. Aí agora vocês têm a tarefa de contemplar por vocês mesmos, de ir vendo aquilo, se é assim mesmo. Até que vocês consigam repousar na verdade e na clareza daquilo, se for assim mesmo. Então a gente vai fluindo assim, daí a gente vai seguindo então. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lum Cho Sung Ring Lum Che Dan Lin Sa Sung Cha Parpa Cho Ju Chok Sung Nam Adam Midrau Do Sung Ele Show.